Olá! Hoje vamos mergulhar numa força meio invisível, mas super poderosa que move muitas máquinas por aí. Pois é, desde prensas industriais enormes até, sei lá, um elevador de carro na oficina, né? Exatamente. Estamos falando da pneumática e da hidráulica, mas com aquele toque de inteligência do controle elétrico. É a combinação que faz a automação acontecer. Uhum. E a nossa referência para essa conversa é um manual técnico do Senai. O foco é em montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Um material bem prático, pelo que vi. Sim, e é essa a nossa missão aqui, ir além da teoria. Queremos entender como essas coisas funcionam de verdade, tipo, as ferramentas que não podem faltar. Aham. Como medir o que interessa no sistema? Isso. Os componentes principais e como é que esses circuitos todos se juntam para gerar força, movimento. A ideia é buscar aquele conhecimento que a gente pode aplicar, sabe? Aqueles cliques, os momentos ahá. Entendido. Foco no prático. Então, vamos começar pelo começo, né? A base de tudo: ferramentas e medição. Parece óbvio, mas olha, o manual insiste muito nisso. Ah, sim. Ferramenta errada é receita por problema. Pois é, conta até um caso de um tal Pedro da manutenção. Na pressa, ele usou um alicate comum onde precisava de uma chave fixa específica, uma de 12 milímetros. E já imagino, estragou a porca? Exato, danificou a peça, atrasou o serviço todo e ainda criou um risco de segurança. Mostra bem como a ferramenta certa não é luxo, é necessidade, para a segurança e para não quebrar o equipamento. Com certeza. E quais seriam as essenciais nesse contexto, segundo o manual? Bem, além do básico, tipo chaves de fenda, Phillips e um dom jogo de chaves fixas. Uhum. Ele destaca um cortador específico para tubos de poliuretano, aqueles usados em pneumática. Parece que um corte bem feito é crucial para evitar vazamento. Faz tudo sentido. Conexão pneumática que vaza é um desperdício enorme de energia, além de poder comprometer o funcionamento. E o multímetro? Claro, precisamente. O multímetro, ele é como se fosse o nosso olho elétrico ali no circuito, né? Uhum. Permite ver se tem tensão, onde devia, se um fio está ok, a continuidade, ou medir resistências. É fundamental tanto na hora de montar, para ter certeza que ligou tudo certo, Certo. quanto na manutenção, para achar onde está o problema. Seja ele analógico, de ponteiro, ou digital, com a telinha de LCD. O importante é saber usar. Exato. O ponto-chave é sempre escolher a grandeza certa, tensão, corrente e resistência e a escala correta antes de sair medindo. Senão pode até queimar o aparelho, né? Com certeza. E além das ferramentas de montar, tem os instrumentos que ficam lá monitorando o sistema funcionando. Certo? Sim, os instrumentos de medição do processo. O mais famoso talvez seja o manômetro. Aquele reloginho da pressão. Esse mesmo, tipo o calibrador de pneu. Ele mede a pressão no sistema. É vital para saber se está tudo certo, se a pressão está alta, baixa, afeta desempenho, segurança, tudo. Entendi. Aí tem variações, né? O vacômetro, que é um tipo de manômetro para medir pressões bem baixas, o vácuo, e o rotâmetro. Rotâmetro. Esse é o novo para mim. Ele mede vazão. Quanto fluido líquido ou gás está passando por um tubo num certo tempo. Geralmente tem um flutuador dentro de um tubo cônico e a altura que ele sobe indica a vazão na escala. Interessante. E para a gente confiar nesses números todos, manômetro, rotâmetro, Aí entra a calibração. essencial. Calibrar é basicamente comparar o seu instrumento com um padrão muito mais preciso, um padrão de referência. Para quê? Para saber o quão exata é a leitura dele. Para saber se ele está mentindo ou não, né? Exato. O certificado de calibração te diz qual o erro do instrumento naquele momento. Aí você, o usuário, tem que ver se aquele erro é pequeno o suficiente para sua aplicação. Entendi. E quem faz isso? Pode ser a própria empresa? Pode fazer internamente, para controle próprio, mas para ter validade oficial, digamos, para auditorias ou normas de qualidade, precisa ser feito por um laboratório acreditado. No Brasil, é a Rede Brasileira de Calibração, a RBC, ligada ao Inmetro. Ah, ok. Garante a confiabilidade, então. Exato. Garante rastreabilidade, reduz erros, aumenta a confiança nos resultados. É fundamental para a qualidade e segurança. Perfeito. Base sólida com ferramentas e medição. Vamos agora para o primeiro sistema, pneumática. Ar comprimido fazendo o trabalho. Isso. Muito comum na automação, talvez por ser geralmente mais simples e de custo inicial menor em muitas aplicações.
E a chave aqui é que o ar é compressível, né? Dá para apertar ele. Exato, essa é a grande diferença para a hidráulica, que veremos depois. O manual até relembra os princípios físicos, como pressão igual a força sobre a área. Que basicamente diz que com a mesma pressão, quanto maior a área do pistão, maior a força que ele faz. Isso. E a vazão, que é a quantidade de ar por tempo, que define a velocidade do movimento. Uhum. Mas as propriedades do ar que realmente definem a pneumâtica são, primeiro, a compressibilidade. Você pode guardar a energia apertando o ar. E a elasticidade. Quando você solta, ele quer voltar ao volume original. E aí ele devolve essa energia empurrando algo. Exatamente. E como a gente consegue esse ar comprimido? Bem, com um compressor, claro. A função dele é pegar o ar da atmosfera e aumentar a pressão dele. Ou diminuindo o volume que o ar ocupa, ou acelerando o ar e depois convertendo essa velocidade em pressão. Mas o ar que a gente respira não é puro, né? Longe disso. Tem vapor d'água, poeira, partículas de todo tipo, até óleo que pode vir do ambiente ou do próprio compressor. E o processo de comprimir o ar esquenta ele bastante. E usar esse ar quente e sujo direto nas máquinas? É pedir para ter dor de cabeça. Desgaste rápido das peças, válvulas travando, cilindros arrancando, a manutenção vai lá para cima, a eficiência lá para baixo. Um desastre. Então tratar o ar é obrigatório, absolutamente crítico. Depois do compressor, o ar geralmente passa por um resfriador, para tirar o calor e já condensar uma parte da água. Aí vai para o reservatório. O pulmão do sistema. Exato. Ele ajuda a estabilizar a pressão, permite que o ar esfrie mais um pouco e compensa picos de consumo. Depois, vem a secagem mais eficiente para tirar o resto da umidade. Pode ser por refrigeração ou usando materiais que absorvem ou adsorvem a água. E ainda tem mais um tratamento antes de usar? Sim. Na ponta, logo antes da máquina ou do circuito, entra a unidade de condicionamento. O pessoal chama muito de lubrifil, ou FRL do inglês, Filter, Regulator, Lubricator. Filtro, regulador, lubrificador. Isso. Ele dá a última filtrada no ar, ajusta a pressão para o valor exatinho que a aplicação precisa com o regulador e, se for necessário, nem sempre é, adiciona uma névoa fininha de óleo para lubrificar as peças móveis lá na frente. Entendi. Negligenciar essa qualidade do ar é então um erro grave. Gravíssimo. É economia que sai caro muito rápido. E depois de tratado, como esse ar chega nas máquinas? Através da rede de distribuição, as tubulações. O manual até compara dois tipos de rede, anel aberto e anel fechado. Qual a diferença principal? O anel fechado, como o nome diz, forma um circuito fechado. Isso geralmente ajuda a manter a pressão mais estável em todos os pontos de consumo da fábrica, mesmo que uma máquina use muito ar de repente. Ah, interessante. E vazamentos nessa rede? São o pesadelo da eficiência energética. Ar comprimido é caro para gerar, e deixar ele escapar por conexões mal feitas ou tubos furados é jogar dinheiro fora, literalmente. Certo. Ar pronto, distribuído, quem faz o trabalho pesado, ou melhor, o trabalho útil? Os atuadores são eles que convertem a energia do ar comprimido em movimento. Os mais comuns são os cilindros lineares. Aqueles que empurram e puxam em linha reta? Exato. Tem o de simples ação. O ar empurra ele para um lado e para voltar ou tem uma mola interna ou a própria carga empurra de volta. E como controla esse? Geralmente com uma válvula mais simples, uma 32. 3 conexões, 2 posições. Uma posição manda ar, a outra esvazia o cilindro. E o outro tipo? É o de duplação. Esse tem 2 entradas de ar, o ar controla tanto o avanço quanto o recuo. Para controlar ele, precisa de uma válvula um pouco mais complexa, tipo uma 4-2 ou, mais comum ainda, uma 5-2. 5 conexões, 2 posições. E tem variações desses cilindros, né? Para mais força ou que não precisam de haste. E tem várias construções especiais, com amortecimento para suavizar o fim do curso, com haste possante, cilindros tandem para dobrar a força ou até sem haste para economizar espaço. Mas o princípio básico é o mesmo: ar fazendo mover um pistão. E quem comanda tudo isso? As válvulas. Exatamente. As válvulas direcionais, como essas 32 ou 52, são o cérebro da operação, direcionando o ar para onde ele tem que ir. E como elas são acionadas? De várias formas. Pode ser manualmente, apertando um botão. Pode ser mecanicamente, tipo um rolete, que é pressionado quando o cilindro chega no fim do curso. Ou, o que é muito comum em automação, eletricamente, por um solenoide.
Ah, aí já entra a parte elétrica que vamos falar depois. Isso. Além das direcionais, tem as válvulas de controle de fluxo. São como se fossem torneiras ajustáveis. Para controlar a velocidade do cilindro. Exatamente. Normalmente se coloca na saída de ar do cilindro para controlar a velocidade de forma mais estável. E tem as de bloqueio, como a válvula de retenção, que só deixa o ar passar num sentido, impedindo que ele volte. Entendi. E você mencionou válvulas que fazem lógica. Sim, são elementos interessantes. Tem a válvula ou seletora. Imagina que você quer ligar uma máquina apertando um botão aqui ou outro botão lá longe. Essa válvula faz isso. Se chegar pressão de A ou de B, ela libera o ar na saída. Útil? E a outra? É a válvula E, ou de simultaneidade. Essa é crucial para a segurança. Ela só libera o ar na saída se tiver pressão chegando em A e em B ao mesmo tempo. Ah, tipo comando bimanual. Para garantir que o operador está com as duas mãos nos botões, longe da área de risco. Exatamente essa a aplicação mais clássica. Garante a segurança. E para entender como tudo isso se conecta num projeto, tem que saber ler os diagramas, né? Fundamental. A simbologia é padronizada, o que ajuda muito, mas a ideia básica de um circuito simples é essa. Um sinal manual, mecânico ou elétrico, aciona uma válvula direcional. Uhum. Essa válvula manda ar para o atuador, ele se move. Quando o sinal para, a válvula volta para a posição inicial dela, geralmente por uma mola, e o atuador ou para ou volta para a posição inicial também, dependendo se é simples ou dupla ação. Certo. Pneumática parece bem versátil, ágil, mas e quando precisa de força? Força bruta mesmo. Aí o jogo muda. Entramos no território da hidráulica. Aqui, o fluido de trabalho não é o ar, que é compressível, mas sim um óleo, que é considerado praticamente incompressível. E a mágica aqui é o princípio de Pascal, certo? Exatamente. Pascal descobriu que a pressão aplicada num fluido que está confinado se transmite igualmente para todos os lados. Isso é o que permite a multiplicação de força. Como no macaco hidráulico do carro. Perfeito exemplo. Você faz uma força pequena numa área pequena da bomba manual e essa pressão gera uma força enorme no pistão de área grande que levanta o carro. É a base de prensas, escavadeiras, freios de carro, tudo que exige muita força. E o óleo hidráulico? É só um transmissor de pressão. Não, ele faz mais coisas. Além de transmitir energia, pressão e vazão, ele lubrifica as peças móveis do sistema, ajuda a vedar folgas entre as peças e também ajuda a dissipar o calor gerado. E qual a propriedade mais crítica desse óleo? Sem dúvida a viscosidade, que é basicamente a resistência que ele oferece para escoar, para fluir. E por que é tão crítica? Junto com a temperatura. Se o óleo está muito frio, ele fica grosso, viscoso demais. A bomba sofre para puxar, o sistema fica lento, gasta mais energia. E se esquentar demais? Aí ele fica fino, perde viscosidade. A lubrificação das peças fica comprometida, o que causa desgaste. As fugas internas nas válvulas e bombas aumentam, perdendo eficiência. E o risco de degradação do próprio óleo aumenta. Então, controlar a temperatura do óleo é chave. Vital. Manter o óleo numa faixa ideal, que o manual sugere ali entre 40 a 60 graus Celsius, mais ou menos, é crucial para a vida útil e para o bom funcionamento do sistema. Por isso, os sistemas hidráulicos quase sempre têm resfriadores, trocadores de calor. Podem ser ar-óleo ou água-óleo. Entendi. E os componentes de um sistema hidráulico são parecidos com os da pneumática? Pressões muito maiores. Tem a unidade de geração de energia. Que seria a bomba? Isso, a bomba hidráulica. E aqui um ponto importante. A bomba gera vazão, litros por minuto, por exemplo. Ela não gera pressão sozinha. Como assim? A pressão só aparece quando essa vazão encontra alguma resistência para passar, seja uma válvula fechada, o peso da carga no cilindro. Se não tiver resistência, o óleo flui quase sem pressão. Ah, boa diferença. Então, tem a bomba, o motor que gira a bomba, o reservatório de óleo. Tem filtros, que são ainda mais críticos aqui para manter o óleo limpo, e a válvula de alívio. Essa é a principal válvula de segurança. Ela tem uma mola ajustada para abrir e desviar o óleo de volta para o tanque se a pressão no sistema passar de um limite máximo. Protege a bomba e os outros componentes. E depois vem as válvulas de controle e os atuadores. E exato. Válvulas direcionais para mandar o óleo para onde precisa, válvulas para controlar fluxo ou pressão, e os atuadores,
que podem ser cilindros muito parecidos com os pneumáticos, só que mais fortes, ou motores hidráulicos para gerar rotação. Falando nas válvulas direcionais hidráulicas, o manual dá bastante atenção àquelas 43, 4 vias e 3 posições, especialmente a posição do meio. Sim, porque a posição central, quando a válvula não está acionada, define muito como o sistema se comporta em repouso. Tem o centro aberto, O que ele faz? ele conecta todas as vias ao tanque. Isso descarrega a bomba, ou seja, o óleo circula quase sem pressão de volta para o reservatório, economizando energia. Mas o atuador fica solto, sem travar. E o centro fechado. Esse bloqueia todas as vias, trava o atuador na posição em que ele está e mantém a pressão na linha que vem da bomba até a válvula de alívio abrir se for o caso. E tem o centro em tandem. Esse também bloqueia as vias do atuador, travando ele, mas conecta a linha de pressão da bomba diretamente para o tanque. Então trava o atuador e descarrega a bomba. É um meio termo interessante. A escolha entre esses centros depende muito da aplicação. Se precisa travar a carga, se quer economizar energia em espera, faz sentido. Exato. E para controlar a velocidade na hidráulica, também com válvulas de fluxo. Sim, o princípio é o mesmo. Restringir a passagem de óleo para diminuir a velocidade do atuador. Mas a estratégia de onde colocar essa restrição é importante. O manual fala em meter in e meter out. Isso. Meter in é controlar o fluxo de óleo que entra no atuador. É bom para cargas que oferecem resistência constante, tipo empurrar algo. E o meter out. É controlar o fluxo que sai do atuador. Esse é melhor para cargas que tendem a fugir, como descer um peso. Porque, ao restringir a saída, você cria uma contrapressão que segura o movimento, tornando ele mais controlado e suave. Ah, interessante a diferença. E ainda tem outras válvulas, tipo de sequência? Sim, a válvula de sequência é legal. Ela permite que uma segunda operação só comece depois que a primeira atinge uma certa pressão. Tipo, só avança o cilindro B depois que o cilindro A prendeu a peça com força suficiente. Garante uma ordem correta nas operações. Ok. Então temos a agilidade do ar na pneumática, a força do óleo na hidráulica, falta juntar a inteligência, o controle elétrico, nisso tudo. É aí que entram a eletropneumática e a eletrohidráulica. A grande vantagem é usar sinais elétricos, geralmente de baixa tensão, tipo 24 volts. Que são fáceis de gerar, transmitir, processar com lógica. Exato. Usar essa lógica elétrica com relés ou, hoje mais comumente, com CLPs, controladores lógicos programáveis, para comandar as válvulas que vão controlar o fluxo de ar ou de óleo que estão lá na potência, na alta pressão. Ganhamos o que com isso? Flexibilidade. Muita flexibilidade. Facilita criar sequências complexas, fazer intertravamentos de segurança, integrar com sensores, temporizar ações. Abre um leque enorme para a automação. E quais são os componentes elétricos-chave nessa interface? O principal é o solenoide. É aquela bobia elétrica que fica acoplada na válvula. Quando você manda a corrente para ela, Ela vira um ímã. isso cria um campo magnético que puxa ou empurra o mecanismo interno da válvula, o carretel, mudando as conexões e direcionando o fluxo do fluido. É o tradutor do sinal elétrico para o comando hidráulico ou pneumático. E os relés, ou contatores? Eles servem para algumas coisas. Para fazer a lógica do tipo E e OU que a gente viu nas válvulas pneumáticas, só que agora no circuito elétrico. Ou para fazer um selo, que mantém um circuito ligado mesmo depois que você solta o botão de partida. Especialmente na hidráulica, onde os solenoides podem puxar mais corrente, os contatores servem como um interruptor mais parrudo, comandado por um sinal fraco do CLP ou de um botão, para ligar e desligar a carga maior do solenoide. Certo. E para o sistema saber o que está acontecendo? Posição dos cilindros, etc. Aí entram os sensores. Podem ser os fins de curso mecânicos, uma chavinha que é acionada fisicamente quando o cilindro chega no fim, ou, cada vez mais comuns, os sensores de proximidade. Que detectam sem tocar. Exato. Tem os indutivos que lhe detectam metal. Os capacitivos, para outros materiais. Óticos, que usam luz. Magnéticos, que detectam um ímã no pistão do cilindro. Eles informam o sistema de controle sobre a posição das coisas. E, claro, as botoeiras para dar os comandos manuais. Sim, e podemos ter também temporizadores, para criar atrasos propositais numa sequência, e contadores,
para, por exemplo, fazer um ciclo se repetir um número X de vezes. Então, o fluxo básico do controle é: o operador aperta um botão ou um sensor detecta algo. Isso, manda um sinal elétrico, esse sinal pode passar por uma lógica de relés ou pelo programa do CLP. Que decide qual válvula acionar. Exato. Aí o CLP manda o sinal elétrico para o solenoide daquela válvula. A válvula muda de posição, o ar ou o óleo vai para o lugar certo e o atuador se move. E quando o sinal elétrico para? O solenoide desliga. A válvula geralmente tem uma mola que faz ela voltar para a posição inicial e o movimento do atuador para, ou ele inverte, dependendo do circuito. E com esses bloquinhos elétricos, botões, sensores, relés, solenoides, dá para montar lógicas bem complexas, né? Com certeza, a lógica E/AND, que a gente viu na válvula de simultaneidade, agora fazemos eletricamente. A máquina só liga se o botão B1 e o botão B2 estiverem pressionados. Segurança bimanual. E a lógica OU? Permite ligar de vários pontos. Apertar B1 ou B2 inicia o ciclo. E as sequências ficam muito mais fáceis de implementar. Um sensor S1 no fim do curso do cilindro A manda um sinal elétrico que energiza o solenoide para fazer o cilindro B avançar. Dá para fazer ciclos que ficam se repetindo. Sim, ciclos contínuos. Sensores do início e no fim do curso detectam as posições e mandam sinais para a lógica de controle inverter o movimento indefinidamente, até um comando de parada. E temporizar, atrasar uma ação. Fácil. O temporizador recebe um sinal para começar a contar. Depois do tempo ajustado, ele libera um sinal para a próxima etapa. Por exemplo, prender uma peça e esperar 5 segundos para ela esfriar e só então soltar. E combinar tudo isso, vários cilindros trabalhando juntos numa ordem certa. É o mais comum em máquinas automáticas. Uma sequência tipo: cilindro A avança, 1A+, depois cilindro B avança, 2A+, aí cilindro A recua, 1A-, e por último o cilindro B recua, 2A-. Os sensores em cada fim de curso garantem que um passo só começa depois que o anterior foi concluído com sucesso. Faz sentido. E tem alguma diferença grande entre fazer isso na eletropneumática e na eletrohidráulica? A lógica de controle pode ser idêntica, mas na prática, como falamos, os solenoides hidráulicos geralmente precisam de mais potência elétrica, então talvez precisem de contatores intermediários. Os sensores também podem precisar ter capacidade de chavear uma corrente maior, dependendo do que eles acionam diretamente. A resposta do sistema hidráulico tende a ser mais firme, enquanto a pneumática é mais rápida e talvez um pouco mais elástica. Mas a importância da montagem bem feita, sem vazamentos, com sensores no lugar certo... Isso é igual e é crucial nos dois casos. Uma montagem desleixada, um sensor mal ajustado e o sistema pode não funcionar, ou pior, funcionar de forma errática e insegura. E o comissionamento, aquele processo de testar tudo passo a passo no início, com cuidado, é fundamental para garantir que tudo opera como deveria. Uau, que bela viagem fizemos! Começamos com a importância de uma simples chave de boca. Passamos pela precisão de um manômetro calibrado. Exploramos a agilidade do ar comprimido na pneumática, a força do óleo na hidráulica. E chegamos na inteligência do controle elétrico, que comanda tudo isso com lógica. Vimos como a física e a engenharia se encontram para criar movimento e força de forma controlada, movendo literalmente o nosso mundo industrial e até o dia a dia. Exato. E acho que a mensagem que fica, e que o manual do Senai reforça bem, é essa: o cuidado na montagem, a precisão nos ajustes, seguir os procedimentos. Isso não é burocracia, é a base para ter um sistema seguro, confiável e que vai durar. São sistemas poderosos, precisam ser tratados com respeito. Com certeza. E para a gente terminar, uma provocação para quem nos ouve. O manual menciona de leve a questão da eficiência energética. A gente sabe que a automação só cresce. E a pressão para economizar energia também. Como será que esses sistemas pneumáticos e hidráulicos vão evoluir nesse sentido? Veremos designs mais eficientes, combinações novas? Boa pergunta. Talvez mais controle eletrônico fino, atuadores mais eficientes. E pensando mais alto ainda, será que essa lógica toda que a gente viu, ou, sequências, condições, temporizações, não serve para pensar em soluções para muitos outros problemas fora do mundo das máquinas? Onde mais essa forma de pensar pode ser útil?
Fica a reflexão. Muito interessante. Fica a reflexão. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.